Vamos mergulhar na jornada intelectual de um dos filósofos da ciência mais importantes, Karl Popper, e sua complexa e mutável avaliação da teoria da evolução. É uma história que revela muito sobre como pensamos o que é e o que não é ciência. Para organizar essa análise, vamos seguir 5 passos. Primeiro, a crítica central de Popper, a ideia de tautologia. Depois, como ele classificou a teoria. Em seguida, a sua famosa retratação. Aí vamos ver a análise de Elgin e Sobor sobre essa retratação e, por fim, o debate mais amplo sobre o status das leis na biologia. Tudo bem, vamos começar pelo começo. O ponto de partida de Popper era uma inquietação filosófica bem específica que ele tinha com o princípio da seleção natural. E aqui, nas palavras do próprio Popper, está o cerne da questão. Ele olhava para a frase "a sobrevivência do mais apto" e via um problema de lógica circular. Se a gente define o mais apto como aquele que sobrevive, então a frase não está nos dizendo nada sobre o mundo. Ela se torna apenas uma repetição, uma verdade por definição. E o que é exatamente uma tautologia? Pense em algo como "chove quando está chovendo". É uma frase que é sempre verdadeira, mas não por observar o mundo, e sim pela sua própria estrutura lógica. Para Popper, a ciência precisava de afirmações que pudessem ser testadas e, crucialmente, que pudessem se provar falsas. Uma tautologia, por natureza, nunca pode ser refutada. Então o ponto crucial é este. Se aptidão significa simplesmente ter sucesso em sobreviver e reproduzir, a afirmação se torna a prova de qualquer teste. Ela não faz uma previsão que possa falhar, apenas define um termo. E para Popper, isso era um problema sério para o status científico de uma teoria. Essa preocupação com a lógica da teoria levou Popper a uma conclusão bastante famosa lá em 1974. Ele classificou a teoria da evolução não como ciência, mas como um programa de pesquisa metafísico. Agora, é muito importante entender o que ele queria dizer com isso. Para Popper, metafísico não era um xingamento, não era o mesmo que pseudociência. Era, na verdade, uma estrutura de ideias muito poderosa e útil, que servia como um guia para formular hipóteses científicas de verdade, mesmo que o seu núcleo não fosse testável. E o interessante é que Popper não descartou a teoria por inteiro. Ele a dividiu em partes. Ele via elementos claramente científicos e testáveis, como a ancestralidade comum e os mecanismos de hereditariedade. O problema, na visão dele, estava bem isolado ali na terceira hipótese, o mecanismo da seleção natural, que era para ele a parte tautológica do programa. Bem, se o núcleo da teoria não era uma lei empírica, como explicar seu enorme sucesso? A resposta de Popper foi o que ele chamou de lógica situacional. A ideia é que a teoria funcionava como um modelo lógico. Quer dizer, dadas certas condições iniciais, como recursos limitados e organismos que se reproduzem com variações, a adaptação se torna uma consequência quase inevitável. A explicação viria dessa lógica a priori, e não de uma lei testável como as da física. Mas a história não para por aí. Vamos avançar no tempo para 1978, ano em que Popper, durante uma palestra, pareceu mudar radicalmente de opinião. Nessa palestra, Popper disse que havia mudado de ideia. Ele fez um contraste entre o princípio que ele criticava antes, que podemos chamar de PNS, e uma nova formulação, o PNSR. Esse novo princípio afirmava que todas as características em todos os organismos evoluíram por causa da seleção natural. E, segundo ele, essa sim era uma afirmação empírica e, portanto, passível de ser testada e falseada. E aqui vem a grande virada. Popper não só disse que essa nova versão era testável, como também afirmou que ela era falsa. Ele mesmo deu os contra-exemplos. Fenômenos como a deriva genética ou a seleção sexual, que explica a cauda do pavão, por exemplo, mostravam que nem toda característica evolui estritamente para a sobrevivência. Mas será que Popper realmente resolveu o seu problema original? Foi exatamente essa pergunta que levou os filósofos Mehmet Elgin e Elliot Sober a reexaminarem essa história. O que Elgin e Sober fizeram foi analisar em detalhe a lógica por trás da famosa retratação de Popper. E a conclusão a que eles chegaram foi, no mínimo, surpreendente. A tese deles é bem direta. Eles defendem que Popper, na verdade, não resolveu a crítica original sobre a tautologia. O que ele fez foi simplesmente mudar o foco. Ele parou de falar sobre uma afirmação, o PNS, e começou a falar sobre outra, completamente diferente, o PNSR. Para Elgin e Sober, Popper trocou um tipo de problema por outro. Ele substituiu uma verdade lógica, a tautologia, por uma generalização empírica que ele mesmo achava que era falsa.
Com isso, a questão fundamental que ele mesmo levantou lá no início sobre o status lógico da sobrevivência do mais apto ficou sem uma resposta. E toda essa jornada de Popper nos joga no meio de um debate filosófico ainda maior. Afinal, existem leis na biologia da mesma forma que existem na física? Uma distinção que ajuda a pensar nisso é entre leis de consequência e leis de origem. O princípio que tanto preocupava Popper é uma lei de consequência. Ele diz o que vai acontecer se houver uma diferença de aptidão. Já as leis de origem seriam aquelas que explicam por que uma característica é mais apta que outra num certo ambiente. E esse é um debate em aberto. Existem filósofos que defendem que a biologia, por ser uma ciência histórica, cheia de contingências, simplesmente não tem leis universais como a física. Outras visões, como a chamada visão semântica, sugerem que o núcleo de uma teoria pode sim ser uma definição a priori, exatamente como Popper suspeitava, sem que isso seja um problema. No final, a análise de Elgin e Sober nos leva a pensar que a intuição de Popper estava correta em um ponto fundamental. Existe sim uma diferença importante na estrutura da teoria evolucionária quando comparada com a física clássica. Onde Popper talvez tenha se equivocado foi em concluir que essa diferença diminuía o status científico da biologia, em vez de apenas mostrar que a ciência pode funcionar de maneiras diferentes. Isso nos deixa com a grande questão que fica dessa discussão toda. Será que o modelo de lei científica que herdamos da física, de que ela precisa ser sempre empírica, é o único modelo possível? Ou será que verdades lógicas, matemáticas, que são a priori, também podem ter um papel central e explicativo dentro de uma ciência? É uma pergunta que continua a desafiar filósofos e cientistas.